Fala galera pedagoga, você que fez o concurso de oficial pedagogo da aeronáutica se deparou com uma questão bem complicada que trazia elementos da visão histórica, platônica, aristotélica. Essa questãozinha aqui da prova A, questão 32. Né? Então, qual é o objetivo hoje? A gente resolver essa questão a partir dos detalhamentos, né, que a gente pode trazer da visão histórica platônica aristotélica. Talvez você tenha se deparado com essa questão e tenha visto assim, nossa, de onde saiu isso? Eu nunca pensei, né, nessa possibilidade de alternativa, não sei nada, eu tenho que chutar. Então, a partir de hoje, você vai entender qual foi a motivação da banca, o que a banca esperava de você para a análise dessa questão, tá bom? Então, já fala com todo mundo, compartilha esse vídeo para que todos possam ter acesso a essa informação, porque informação é poder, gente. Quando a gente conhece alguma coisa, a gente transforma o outro também. Né? Então, assim, o mentorizar é mais do que um curso, é um projeto, é uma metodologia ativa, é uma forma diferenciada de aprendizado. Então, você que não nos conhece, aproveite também para se inscrever no nosso canal do YouTube, faça também lá a inscrição, siga, compartilhe, faça tudo o que seja possível para ajudar esse conteúdo chegar a outras pessoas, tá? Então, vai lá, começa a seguir o nosso Instagram, acesse o nosso site com materiais gratuitos lá disponíveis para você e ative o sininho também do canal do YouTube para que você possa conhecer outras informações, ter outros conteúdos gratuitos também. Constantemente eu tenho postado conteúdos para diversificar ali um pouco a temática, né, da área da educação e trazer, né, explicações mais contundentes, mais objetivas. Chega de ficar com videoaulas longas tentando explicar o óbvio. Então eu tento sempre simplificar aquilo que você precisa, né, para a sua prova. Mas pensando nessa questão especificamente, eu quero que você faça uma análise nesse momento. Pause até o vídeo se for o caso. Olha que interessante, né? Essa questão ela traz, né, essa questão do quadro de apoio, traz dois autores, né, dois filósofos, né, gregos, que são muito importantes para o pensamento pedagógico ocidental. E aí, examinando essa imagem, eu quero que você olhe e pense assim, poxa, o que o Johnny está pensando quando ele traz aí a ideia de Platão segurando a bola para cima e Aristóteles quicando a bola no chão ali. Então, assim, essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês aqui. Primeira dica, toda vez que você pensa em Platão e Aristóteles, você vai lembrar, né, dessa alegoria que eu estou trazendo aqui. Platão tem uma visão mais para o céu, mais idealista. Aristóteles já tem uma visão mais no chão, mais realista, mais pé no chão. Então um olha para o alto, outro está com o pé no chão. Beleza? Pegou essa ideia? Porque essa ideia vai ser importantíssima para a gente entender, né, tudo que vai ser trabalhado aqui nessa questão. Que não é uma questão fácil, tá? Eu já de cara, já digo para você que é uma questão que mobiliza muitos conteúdos, muitos conhecimentos que você talvez não tenha recebido na sua formação acadêmica, mas os meus alunos do Mentorizar tiveram essa possibilidade, né, de estudar no curso completo de História da Educação. Né? Quando a gente estudou os gregos, a gente estudou os romanos, a gente estudou, né, todo o pensamento oriental, a gente falou sobre esses dois autores. Falamos dessa diferenciação, falamos de uma visão mais idealista, outra visão mais realista, e ficou fácil para o pessoal responder. Então, meus alunos falaram aí que foram muito bem, no sentido de, pelo menos na interpretação dessa questão. Porque é uma questão difícil, não é uma questão fácil não. Tá? Então, a gente tem que lembrar, né, que quando o autor coloca uma questão, né, quando a banca coloca uma questão, ela tem uma maldade, né, ela tem uma elaboração ali, que ela quer que você avalie determinado conteúdo. Mas ela também pensa nos distratores. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. O que são os distratores? As pegadinhas, as alternativas que podem parecer, sabe aquela coisa que você fica sempre entre A e B, C e D, sabe? Você elimina algumas, mas sempre fica entre duas, e aí você acaba marcando errada, né? Isso porque você não é aluno do Mentorizar ainda, mas se você fosse aluno do Mentorizar, você com certeza marcaria corretamente a resposta, e com certeza, né? Então, vamos lá, vamos à questão. Na antiguidade, sempre prevaleceu o viés de uma história mestra da vida, porque sempre teria algo a ensinar com efeitos de figuras exemplares. Olha que interessante aqui. Ele está falando, né, a ideia da antiguidade, a ideia de trazer a perspectiva da história. Então, olha só que interessante. A gente está falando de uma perspectiva histórica nessa questão. Então, até aqui, até o momento, a gente está falando de história da educação, ok? Por
Porque sempre teria algo a ensinar com efeitos de figuras exemplares. Sabe aquela coisa mais idílica, né? Mais heróica, né? Mais exemplar? Então você tem ali nessa perspectiva, né? De um viés de uma história mestra da vida, ou seja, o que dá de exemplo para nós modelos de conduta política, moral, religiosa, grandes ícones, né? Ícones da história. Então é a partir dessa perspectiva de mestra da vida. Então quando ele fala de mestra da vida, ele está falando dos heróis, né? Das grandes figuras, né? Dos grandes feitos de determinadas personalidades da história da educação. Beleza? Vamos lá. Diz assim: apesar da investigação histórica ser uma novidade. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Ele já vai começar a apontar para você que há uma investigação histórica, né, que é uma novidade até o momento. Né? Aberta à mudança, o que permaneceu na Antiguidade, na Idade Média, foi a visão platônica aristotélica. Então ele diz o seguinte: embora, preste atenção, que aqui é um grande detalhe da questão, preste atenção, embora a visão histórica comece a se tornar uma novidade, ou seja, mudar aquela perspectiva mais heróica, mais modelar, né, uma figura, uma personalidade ser um modelo histórico, ela começa a investigar, né, melhor os fatos, os dados, as circunstâncias. Apesar disso, a visão, né, platônica e aristotélica, ela continua, permanece desde a antiguidade. Ela permanece desde a antiguidade, passa pela Idade Média e vai permanecendo. O que não garantia a história o status de ciência. Para ter ciência, a gente tem que ter um método, né? Então tem toda uma discussão aqui, né, da perspectiva de método, né, de análise, o objeto de análise em si. É uma discussão bem teórica isso aqui, né? Sendo vista, portanto, como uma forma menor de retórica, destituída de rigor, e na qual, segundo alguns, eram feitas concessões demais à imaginação no relato dos fatos. Olha que interessante quando a gente pensa nessa questão aí, né? A gente está falando de uma perspectiva que torna a retórica, né, mas com uma forma menor, né? Traz então a retórica ali, né, a perspectiva da história, como uma forma de menor retórica, ou seja, só uma narrativa, né, que começa a ganhar forma ali e começa a ter essa noção destituída de rigor metodológico, de rigor acadêmico, né? Então é disso que a gente está falando nessa questão, beleza? Pegou esse gancho? Vem comigo que a gente vai entender daqui a pouquinho. Segundo alguns, eram feitas concessões demais à imaginação no relato dos fatos. Há uma discussão teórica, né, quando a gente pensa em construção do conhecimento, pesquisa, ciência, sobre essa visão mais da trajetória de vida, né, que vai olhar, né, na perspectiva histórica, né, toda a ideia que você traz sobre um indivíduo, sobre um grupo social, muito mais narrativo. Né? Então tem um viés muito mais narrativo do que de fato de análise. Então é disso que está sendo questionado aqui. Tá? É nesse campo, né, que a gente está pensando essa questão. A banca fez uma boa inovação no sentido de trazer esse texto da Maria Lúcia de Arruda Aranha, um texto que normalmente aparecia no livro dela de filosofia, mas eles trouxeram História da Educação. Essa banca já tem uma tendência a começar a cobrar questões envolvendo História da Educação. Nos outros anos, ela teve o perfil de cobrar questões envolvendo Saviani. Né? Então, a gente precisa colocar um asterisco aí, e os meus alunos da mentoria sabem disso, eu falei isso muitas vezes. Eu trabalhei 2 livros de História da Educação, um aprofundamento bem consistente, né, para que o pessoal entendesse. Eu fui lá desde do Oriente, fui trabalhando todos os autores, Anísio Teixeira, Paulo Freire, né, toda a perspectiva ocidental, a educação na Índia. Então a gente trabalhou, né, tudo isso. Mas a questão trazia a perspectiva dos gregos. A questão em si perguntava assim: a visão histórico-platônica era constituída de um ou uma o quê? Movimento cíclico? Demagogia das oligarquias? Mundo estático em que se buscava o universal? Ou mundo terreno, temporal, sujeito à mudança, à corrupção e à morte? Tem aluno que falou assim: nossa, Johnny, quando eu me deparei com essa questão, eu não sabia nem o que responder. Eu marquei aqui
C de chute, D de Deus, A de amém e B de bom. Né? Tem essas técnicas aí, tem aluno que tem essas técnicas, mas eu vou mostrar para vocês qual era a lógica dessa questão aqui, beleza? Antes a gente precisa pensar, né, que a gente está falando de dois autores, dois filósofos. Por estar falando de dois filósofos, a gente precisa analisá-los, né? Precisa trazer a ideia, né, que eles acreditavam, que eles buscavam ali por trás, né, da essência em si. Né? Então, assim, ó, esse livro, ele tá aqui, ó, História da Educação e da Pedagogia, tá? Ele tá aqui como para quem quiser consultar, e a gente vai mostrar como aparece a questão na própria obra, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu vi um gabarito em tal lugar, fulano disse que é tal coisa. Não, o que tá é na obra. Né? Quando a banca faz, ela vai usar a banca vai usar o livro, a obra, como argumento de qualquer recurso. Né? Tá escrito, tá escrito. Né? Então é isso que ela vai falar para você, beleza? Então vamos lá. A questão vai falar o seguinte, né? A gente estava falando de Aristóteles, né, e Platão. Então a gente tem que Platão acreditava que por trás da nossa realidade material, ou seja, um mundo sensível, existia um mundo das ideias. Então para Platão aqui, ó, você tem um mundo sensível, né, que é um mundo material, e você tem também o mundo das ideias. Tá? Essas ideias elas são perfeitas, segundo Platão, perfeitas, eternas. Né? Então perceba que ele tem um ideal muito de vislumbrar, né? De olhar para o céu, uma coisa muito idealista, assim, né? Então ele tem um viés mais eterno, né? Ideias eternas, perfeitas, até porque ele está no campo das ideias, campo das elucubrações, digamos assim. E já Aristóteles, ele era mais um pensador político. A gente pode dizer que ele era um pensador mais político. Ok? Por ser um pensador político, né, assim, ele tentou colocar suas ideias muito mais num contexto social. Né? Então, para Aristóteles, a gente está falando de Aristóteles aqui, tá? Esse é o nosso Aristóteles aqui, ó. É o cara do pé no chão. E esse aqui é o Platão. O cara que olha para o alto. Tá bom? Por ser, então, né, para Aristóteles, era impossível considerar um sem o outro. Né? Então, para ele, era impossível considerar ali Ele vai colocar suas ideias no contexto social, né? Então ele vai dizer que é impossível considerar um sem considerar o outro. Então, muito do seu pensamento científico, né, foi com base nesse princípio. Né? A ideia de que, para muitas, né, das ideias, né, de Aristóteles, era um casamento entre as de Sócrates e de Platão. Muito se diz, né, que Platão foi o primeiro filósofo político, né, mas Aristóteles foi o primeiro cientista político. Alguns vão dizer, né, que enquanto Platão foi um filósofo mais político, né, trazer a ideia da política em si, o Aristóteles já foi um cara mais cientista político, né, de analisar as questões. Né. Os dois filósofos vão fundar escolas filosóficas. Né. A escola de Platão era chamada Academia, enquanto a escola de Aristóteles era chamada o Liceu. Né. Então, que foi parcialmente financiado pelo Alexandre, o tal do Alexandre o Grande. Né. Então, aqui a gente já entendeu como são as ideias principais aqui de Platão e de Aristóteles. Antes a gente vai fazer uma regressão, né, que a gente, nessa questão, aparece um detalhe importante também que está dentro da história da educação ali. Né? Ela fala dessa história no momento dos gregos, então a gente precisa fazer uma regressão para entender isso. Né? Entendendo o quê? Entendendo que para Platão, né, e para Aristóteles, né, são semelhantes em relação a algumas coisas, e eles têm pequenas diferenças. A gente vai pensar nisso, né, daqui a pouquinho. Só que antes a gente vai fazer essa regressão. Então a gente sabe que com o passar do tempo, né, a gente tem aí 3 níveis de desenvolvimento da inteligência dos seres humanos, né, que são aí que vão surgindo nos primeiros hominídeos. Né? Primeira coisa que aparece é o medo. Né? O medo, depois dá lugar ao misticismo, até que a gente tem a ciência. O medo que os seres humanos tinham lá nos períodos mais pré-históricos
eles não conseguiam entender determinado fenômeno, né? E por não conseguir entender determinado fenômeno, eles tinham medo. Por exemplo, tempestade, eles não sabiam o que estava acontecendo, os raios, enfim. Então, você tem essas reações. Então, você vai dar depois um lugar mais... esse medo e o espanto vai dar lugar à ideia mais do misticismo. Tá acontecendo isso porque a inteligência humana ela vai evoluir, né? Sair desse momento do medo e vai para a tentativa de explicar os fenômenos, né? Através do pensamento mágico. Não, é alguma coisa mais mágica ali. Então tem essa ideia aqui do misticismo que começa a aparecer. O medo dá lugar ao misticismo. Na história da ciência, na história das explicações do mundo, né? Das circunstâncias do mundo. E aí você tem, né, que essas crenças, né, dos fenômenos, mais na perspectiva mais mágica, né, superstições, era sem dúvida uma evolução. Né? Então pense comigo. Você já tinha um medo, um espanto, você não sabia o que era, ficava com medo de fugir ali do fogo, não sabia o que era lá no período pré-histórico. Depois você vai dar uma explicação mais mística. Por ser mais místico, você começa a explicar o que está vendo ali, né, o que você está se deparando. Então as tempestades, por exemplo, podiam ser fruto de uma ira divina, né? A boa colheita, por exemplo, podia ser uma benevolência, né, dos mitos. As desgraças ou as fortunas do casamento, né, seriam a desgraça ou a fortuna que você tem na vida seria um casamento entre o humano e o mágico. Então aqui a gente tem uma junção da ideia do humano com o mágico, tá? Então a gente está tendo essa relação aqui, de humano com mais mágico. Até que a gente dá lugar à explicação mais científica. Né? Então a gente faz essa linha histórica aqui para vocês entenderem como que a questão também trazia essa perspectiva. Vamos fazer uma explicação mais detalhada de como isso se encaixa no contexto da Grécia. Tá? O pensamento mítico, então, ele vai aparecer ali dentro do contexto grego, né? Dentro da civilização micênica, por exemplo, na Grécia Antiga, lá no segundo milênio antes de Cristo. À medida que as sociedades vão se tornando mais complexas, né? O relato oral vai sendo registrado, né? Pela tradição dos feitos dos antepassados. Então você tem ali culturas que vão valorizar essa perspectiva mais da oralidade, né? Ainda na dependência da proteção na ira dos deuses. Né? Então esse cruzamento entre o relato de um herói, lembra que eu falei que na questão trazia essa perspectiva, né, mestra lá? Então, por exemplo, a gente pode examinar essa civilização aí, né, que eu estou demonstrando para vocês, da Grécia Antiga, e falar que dentro do segundo milênio antes de Cristo, né, ainda predominava esse pensamento mítico. Tá? Então você tinha uma predominância desse pensamento mítico, que a gente vai constatando nesse período essa prevalência, né, de uma interferência divina, olha aqui a interferência divina, sobre as ações humanas. Então você tem nesse momento uma explicação divina sobre aquilo que é humano. Ok? Aí beleza, Johnny. Eu estou tentando simplificar o máximo para vocês entenderem o contexto da questão. Óbvio que essa explicação ela é sintética. Né? Você precisaria ler um pouco mais sobre a Grécia, sobre esses autores, sobre esses filósofos, para entender todo esse contexto. Mas é para facilitar o entendimento de vocês, porque muita gente me pediu para entender melhor, né, essa questão da prova. Então, você tem uma mudança a partir do século VI a.C., né, e nessa mudança a filosofia surge, né, na colônia grega da Jônia, hoje conhecido como a Turquia, né? Existem autores que vão falar que as raízes da filosofia não estão aí na Turquia. Já tem uma perspectiva mais... uma afroperspectiva, uma perspectiva que nasceu mais na África. Por exemplo, Renato Nogueira, que foi meu professor, ele trabalha com a afroperspectiva. Né? Então, essa é uma outra inversão, uma outra lógica, né, de se pensar a própria filosofia. Isso a gente não vai abordar agora porque daria uma boa discussão. Tá, beleza, mas a gente está falando desse momento aqui, né, século VI a.C., que vai rejeitar a prevalência religiosa do mito, né, e vai admitir, então, a pluralidade de interpretações mais racionais. Olha aqui, a gente tem interpretações, então, mais racionais sobre a realidade. Apesar disso, em toda a filosofia antiga, né, você vai passando depois ali pela Idade Média, vai permanecer uma certa visão, que eu não vou dizer qual é a visão para você não perceber qual é a resposta ainda, tá? Mas tem uma coisa que vai permanecendo, né? Principalmente uma concepção sobre o ser humano. Né? Que visão é essa que aparece lá, né? Que é o centro da questão? Para entender isso, a gente tem que viajar um pouco mais, e no século IX. No século IX,
Entre 9 ali, não é muito preciso essa data, né? Porque é século 9 a.C. ou 8 a.C., tem ali a ideia de Romero, né? A existência real dele, né, dessa data aí, é uma incógnita, mas se relata na epopeia ali de Ilíada, né, na Guerra de Troia, que você conhece bem, né, ouviu falar, que ocorreu no século 12 a.C. Vai se contar ali na Odisseia, né, o retorno também do herói, né, de Ulisses, Ítaca, né, a sua ilha de origem. Né, então vai aparecer essa narrativa. Então narrativas míticas vão sendo trazidas para a ideia do herói, né, sob uma proteção de um deus. Então você tem narrativas divinas, né, narrativas de heróis, e linkadas às ideias dos religiosos, dos divinos, uma certa intervenção dos deuses. Né? Por exemplo, no destino do ser humano. Então, você tem essa perspectiva aí, né, dentro desse período histórico. Percebam que a gente está vendo uma transformação dentro de uma linha histórica. Por exemplo, assim, se a gente pegar a deusa Atena, né, quando ela disse assim a Ulisses, ela falou assim: eu sou uma divindade que te guarda sem cessar, né, em todos os trabalhos. Então, Atenas, né, óbvio que essa é uma narrativa que está ali, uma narrativa que começa a juntar a ideia da religião ou do divino, né, a gente pode chamar de religião do divino, com a perspectiva mais heróica. Né? Então a gente tem essa junção aí. Né? Beleza? Vamos lá. Aí você tem as vertentes do conhecimento. Né? Com o passar do tempo a gente vai explicando o conhecimento a partir de outras vertentes. O empírico vulgar, né, chamado senso comum, você tem a explicação mais filosófica, tem o teológico e tem o científico. Hoje a gente pode falar que nós temos essas vertentes do conhecimento. Então, se a gente pensar que na questão também trazia isso, era uma questão muito capciosa, que trazia os gregos e trazia vertentes do conhecimento também, dentro de um contexto da história. Cara, era uma questão muito interessante. Então, beleza, vamos lá. O fato da gente poder hoje validar um conhecimento, né, e amanhã a gente pode refutar, por exemplo, né, vai constituir-se num aspecto mais fantástico que se traduz na própria conclusão do ser. Do indivíduo, na ideia do provisório. A ciência hoje ela é provisória. Né? Hoje você tem uma explicação, né, sobre determinado avanço da ciência, daqui a pouco você pode se contradizer. Então, é muito comum, né, os alunos e alunas terem um conceito de verdade absoluto, né, assim, um conceito mais absoluto, uma única referência. Então, nesse processo que você vai tendo de leituras, debates, desconstrução das ideias, é algo que vai se tornando inevitável. E isso a filosofia ela fomenta. Né? A ciência, né, busca pelas respostas. Johnny, beleza. Chegamos então à questão. A gente vai falar que a história vai resultar de tudo isso aí. Né? Da necessidade de reconstituir o passado. Ok? A gente traz isso aí na questão, né, de alguma forma. E traz também a perspectiva, né, de se pensar a educação, né, as formas de vida. Né? Então a gente pode ter isso com mais clareza no sentido de entender como que a vida se dá nesse sentido. Né? Então, ela traz a questão da mestra da vida, né? Da narrativa, como eu havia mencionado, mas, por meio da a ação transformadora dos indivíduos com o passar do tempo, né? Por meio de uma seleção, de uma construção, né? Dos fatos que vão sendo considerados relevantes, podem ser interpretados de modos diferentes. Né? A partir de quê? Dos métodos. São os métodos que vão definir isso aí. E a Maria Lúcia Arruda Aranha, ela vai trazendo isso nos preâmbulos dessa questão. Antes, lá no livro que ela traz essa questão, lá na página 9, lá nos preâmbulos ela vai contextualizando isso aí. Eu vou mostrar para vocês, tá? Como que ela traz. Eu estou explicando para facilitar, mas ela traz exatamente esse trecho. E eu vou mostrar qual foi a grande pegadinha da questão. O que eles fizeram para tornar a alternativa correta ali, colocar a alternativa no meio da pergunta. A preservação da memória, porém, então, assim a gente vai vivendo, né, vai identificando ao longo do tempo, que vai variando conforme a cultura. Determinadas culturas vão valorizar a questão da memória, né, enfim. Bom, eu falei, né, que Platão acreditava, né, da nossa realidade mais material. Por trás da nossa realidade material tinha um mundo sensível. Né? Platão vai falar isso, né, do mundo sensível. Né? E já o mundo das ideias, né, sendo o mundo das ideias ali, desse modo, Platão vai defender um pouco mais uma perspectiva que depois vai dar origem ao inatismo, enfim, que aí os meus alunos aprenderam isso comigo. Já Aristóteles ele é um pensador mais político, como eu havia mencionado, né, comentado com vocês. Então ele coloca a ideia do contexto social. Então olha que interessante, né? Enquanto, né, o Platão
ele vai dizer, né? Ele vai dizer que ser é ser, né? Então ele vai dizer ser é ser. Já Aristóteles já vai ter uma outra perspectiva, né? Aristóteles não vai dizer que ser é ser. Ele vai dizer, ele tem uma perspectiva, né, da observação, né, daquilo que está no mundo sensível, no mundo real ali. Ele é muito mais realista. Então, para ele, observar é ser. Perceberam a diferença? Porque isso aqui vai determinar o que a gente está buscando na questão, tá? Então, isso vai determinar o que a gente está tentando encontrar na questão, porque, de alguma forma, a gente está falando das diferenças. Até aqui, as diferenças são muito fáceis de entender, mas ele quer as semelhanças. Ele busca as semelhanças, porque ele quer encontrar o que tem de comum que se permaneceu ao longo da história, né? Como eu já disse, né, o Platão foi o primeiro filósofo político e o Aristóteles foi aquela coisa do cientista político, né? Então, vamos resolver a bendita questão, né, a partir desses autores e das diferenças que eles trazem para nós, né? Então, a gente pode pensar que essa questão ela trazia elementos relevantes para a gente pensar, tanto Platão quanto Aristóteles, mas a gente viu que a diferença básica aqui, enquanto autores, era a ideia, né, de que você tem um idealismo, deixa eu sair da frente aqui, o idealismo, você tem um idealismo platônico. Esse idealismo platônico, gente, está muito na ideia, né, de que muitos conhecem a ideia da alegoria do mito da caverna, né? Então, para ele, tinha um mundo sensível, um mundo das sombras, um mundo da repetição, daquilo que não é real, e o mundo de fato, né? Então ele está falando disso aí. Já para Aristóteles, a gente tem a ideia do realismo. Então tem um realismo aristotélico. Beleza, Johnny. Isso aí eu entendi. Agora não vou ter mais dúvida. Já sei qual é a ideia do idealismo platônico. O Johnny já explicou naquela live lá. Mas eu quero entender um pouco mais. Platão vai trazer a ideia do mundo sensível, né? Como eu disse. Então, para ele, né, ele vai acreditar que por trás dessa realidade aí você tem um mundo sensível e um mundo das ideias. Então, para você não esquecer que essa é a ideia principal, né, de Platão. Já Aristóteles, como eu disse, tem uma visão mais realista. E por ter uma visão mais realista, ele vai ter uma outra forma de enxergar, né, a essência dos seres, né? Enquanto Platão ele vai ser mais dualista, né? Então a gente tem aqui a ideia de Platão mais dualista. Você tem a ideia também, dentro da perspectiva de Platão, que ele tem uma ideia da metafísica, né, da além da natureza, a alma, o espírito, tá tudo aqui dentro dessa ideia aqui de Platão, né? Então, enquanto você tem essa ideia de Platão aí, você tem também o conceito de substância para Aristóteles, mas aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, para você tem a ideia do ideal, né? Aquela ideia do idealismo, enfim. Então, né, enquanto Platão é dualista, o Aristóteles vai ser monoísmo, né? Ele vai ter o dualismo para o Platão, né? Então o Aristóteles vai ser monoísta. O que é monoísta, Johnny? Essa coisa está muito difícil. Pera aí, vamos entender um pouquinho mais sobre Aristóteles. Não, sobre Platão, para a gente fechar a ideia. Primeiro, a ideia do conhecimento, né? A ideia do conhecimento, segundo Platão, está dentro de uma ideia de recordação da alma, algo que sai de dentro de você, né? O que ele vai chamar de reminiscência. Então, essa perspectiva de Platão enquanto reminiscência, ela é relevante para você entender toda a lógica que envolve o conceito de Platão. Beleza? Então, Platão tem a ver com essa busca aí, né, do conhecimento enquanto uma recordação da alma. Tá? Então, ele vai buscar essa essência a partir da racionalidade. Né? Já Aristóteles, ele vai ter uma outra perspectiva. Né? Então, para ele, né, para atingir a essência de um ser, para ele vai falar que isso se dá a partir de uma ideia chamada potência. Né? Então, você vai ter a ideia de potência, né? Então, para Aristóteles, em que os seres humanos vão se transformar para se aproximarem da sua própria essência. Né? Então, o que é essa ideia de essência para Aristóteles? Os dois são essencialistas, buscam a ideia do essencial.
né, do universal. Para Aristóteles, olha só, eu trouxe essa sistematização aqui para você entender. Imagine que você tem uma panela quente, né? Você coloca a mão na panela quente, opa, me queimei. Aí você vai ter uma memória. É igual a criança quando bota a mão ali na tomada, né? Tomou um choque, vai ter uma memória. Depois, toda vez que você pensar nisso, você vai ter uma experiência, né? Vai ter sempre uma experiência sobre aquilo. Depois você tem a arte ou a técnica, pensar, opa, peraí, se eu me queimo sempre, né, toda vez que eu coloco a mão na panela quente, eu vou colocar um pano. Então eu vou criar uma técnica para me prevenir disso. E aí depois você vai ter uma explicação científica sobre essa lógica toda. Então essas são as etapas, né, de Aristóteles para entender a essência dos seres, né? Só que ambos buscam essa essência. Ambos estão encontrando essa essência aí. Então, sem dúvida, a lógica de Aristóteles é uma lógica mais política, mais analítica, né? Então, a gente pode dizer aqui, né, que para Aristóteles, você tem, por exemplo, a ideia de um gato perfeito, uma ideia platônica ali, né? Você tem também os gatos imperfeitos. É muito comum você ver as pessoas explicando, né, Platão e Aristóteles a partir dessa ideia aqui, ó. Por exemplo, você tem aqui um... Deixa eu apagar aqui porque eu fiz errado. Vamos supor que você tenha a ideia, né, de um quadrado. Imagine que você tem um quadrado. Deixa eu fazer aqui, ó. Um quadrado. Depois você tem um outro quadradinho menor e um outro quadrado maior. Isso tudo é quadrado? Você vai dizer que sim, né? Só que para Platão não, eles não são quadrados. O que é um quadrado de fato? Para Platão, um quadrado de fato é a ideia do quadrado, tá? Porque esses quadrados, eles são diferentes, né? Então você tem ali um quadrado menor, um quadrado maior e um quadrado maior ainda. Então essa ideia que é a ideia perfeita, né? Obviamente que a ideia de um quadrado é todo um polígono com 4 lados, com um ângulo de 90 graus em cada lado, enfim, em cada intersecção ali, né? Então você tem essa definição. Da mesma forma, a gente pode pensar aqui a ideia de um gato. Olha aqui, associa esses gatos imperfeitos aqui à ideia dos quadrados, para vocês entenderem. Então você tem os gatos imperfeitos. O que é o perfeito? É a ideia. O que é perfeito? É a ideia do gato. Então, imperfeitos são vários. No mundo real aqui, ó, você tem vários tipos de gatos, vários tipos de quadrados. Mas aí, no mundo perfeito, idealizado ali, você tem a ideia do gato, a ideia do quadrado, tá bom? Ou podia ser a cadeira, podia ser qualquer outro elemento, tá bom? Então, no mundo das ideias, você tem essa diferença do mundo das ideias em relação ao mundo sensível, né? Sujeito ao erro e não eterno. Então, você no mundo das ideias, você tem algo, parece até óbvio, né? Você tem algo ideal, idealizado. Já no mundo terreno, né, você tem algo imperfeito. E por ser imperfeito, ele é não eterno. Nesse caso aqui, você tem ideias perfeitas, eternas, que permanecem, né? Então, basicamente, essa era a lógica que você tinha que acionar para resolver a questão. Poxa, Johnny, parece muito difícil para responder isso, óbvio. Eles queriam que vocês entendessem isso aí mesmo, né? Ainda tem mais detalhe, né? Porque quando você pensa Aristóteles, né, a partir de toda a lógica política de Aristóteles, eles também jogam uma questão interessante. Vamos responder já essa questão trazendo aquilo que não é, né? Que eu acho mais fácil. Muita gente ficou com dúvida e foi direto a uma questão, uma alternativa, a partir daquilo que não é, né? Poxa, eu acho que isso aqui não é não. Sabe quando você responde assim, acho que isso aqui não é não? Tem muitos alunos que fazem assim, professor, eu não sabia o que era, eu só sabia o que não era. Então, por saber o que não era, eu fui em cheio naquilo ali. Então, olha só que interessante. Movimento, a ideia, né, que se permanece, né, desde a antiguidade, né, dentro da visão histórica platônica, aristotélica, que a gente acabou de destrinchar aqui, é um movimento cíclico. Gente, olha a maldade dessa banca. Quando ela fala de movimento cíclico, ela está fazendo uma alusão, né, a banca queria que você fizesse uma alusão à ideia aristotélica. Não é uma visão platônica aristotélica. Então, ela está buscando com você aqui aquilo que tem de semelhança. Aqui é diferença, porque aqui só está falando de Aristóteles, movimento cíclico, tá? Então não é exatamente o que a gente está pedindo, o que a gente está buscando. A gente busca a semelhança, aquilo que é comum aos dois, né? Então a gente pode dizer aqui,
né, que nessa questão a gente tem uma abordagem, né, sobre essa visão aristotélica sobre o ciclo, né? Cíclica. Que visão é essa cíclica de Aristóteles? Ele vai trazer a ideia lembra que eu falei que ele foi o primeiro cientista político, né? Então a gente pode dizer as primeiras ideias do cientista, ele foi o primeiro cientista político, assim que a gente tem como uma referência. Então a gente tem que dizer aqui, ó, que você tinha um governo de um só, né? E aí você tem a monarquia, que seria a forma justa segundo, né, Aristóteles. Quando você tem um desvio da monarquia, aí você passa a ter uma tirania, ou seja, quando o soberano governa de acordo com seus próprios interesses. Já na ideia de governo de poucos, né, lembra que eu falei que Aristóteles tinha a ideia de um cientista político, ele está analisando a sociedade a partir da ciência política ali, né? Essa lógica, né, que pode ser as raízes aí da ciência política. Aí você tem uma forma justa dentro de governo de poucos, seria a aristocracia, tá? E a aristocracia, por si só, né, ela era esse governo de poucos, né? Você já ouviu falar de aristocracia, os aristocratas, enfim. Só que quando você tem um desvio, a forma degenerada da aristocracia, segundo Aristóteles, é quando o governo vai visar o interesse dos ricos. Então, quando você governa para uma aristocracia visando o interesse dos ricos, aí você tem uma degeneração, seria a oligarquia. Já na democracia, é um governo de muitos. Por ser um governo de muitos, você tem a ideia de democracia, né, para o povo. Quando você tem um desvio da democracia, você tem, então, né, o que se busca ali, vamos supor que você tem um interesse só para um grupo, né, sejam eles para os pobres, ou sejam eles para os ricos, né, você quer governar só para um grupo específico. E aqui a gente não está falando de espectro político, de posição partidária, estou falando a partir de Aristóteles, tá, gente? Quando você tem uma democracia que você só governa para um grupo específico, você tem um desvio. E por ser um desvio, você tem uma demagogia. Esse movimento aqui cíclico é o que está sendo abordado ali na questão. Perceberam a maldade da questão? Então ele trazia mais uma vez a ideia de Aristóteles, né? Trazendo aqui para vocês. Ó. Aqui, ó. Aristóteles. Tá? Beleza, show de bola. Então, mais uma perspectiva da demagogia das oligarquias. Olha aqui, deixa eu apagar para vocês verem. Espera aí. Deixa eu tirar para vocês verem isso aqui. Pronto, acho que agora vocês estão vendo aí. Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui, porque a gente está falando... Aqui, deixa eu apagar. Na questão, você tinha aqui, ó, essa lógica, né, que se trazia da demagogia das oligarquias. Né? E por ser a demagogia... Epa, peraí, gente, deixa eu voltar aqui ao meu arquivo. Aqui. A demagogia das oligarquias. Ó, a demagogia... E vocês querem ver a resposta mesmo, né? O meu computador está assim, mostra a resposta, mostra a resposta. A demagogia das oligarquias. Percebam que essa lógica aqui está dentro da visão aristotélica? Então não é o que a gente estava procurando. Né? Então a gente não estava procurando essa resposta. Né? A gente está buscando aquela explicação de uma visão comum aos dois. E aí só sobram o quê? A gente pode dizer que isso aqui também é Aristóteles, né? Só sobram letra C e letra D. Né? Então a gente já começa a caminhar para uma resposta definitiva, então. Né? Da nossa questão. Mundo terreno, temporal, sujeito à mudança, à corrupção e à morte. Essa é uma visão comum? Vamos ver o que a autora diz, de fato. Esse é o texto da prova, página 9, tá lá. O que eles fizeram? Eles pegaram esse trecho e tiraram da pergunta. Você pode olhar na sua prova aí, ó, que eles tiraram da pergunta essa questãozinha aqui, ó, essa parte aqui, ó. De um mundo estático em que se busca o universal. Essa é a visão que permanece, né, segundo a questão. Aí olha só que eles falaram aqui do movimento cíclico, era logo em continuação, ó. Tá vendo? Eles traziam aqui o movimento cíclico, que servia à base de Políbio, ao explicar a ascensão e a decadência e a regeneração dos regimes políticos, é a visão aristotélica aqui, ó. Para você confundir lá naquela letra A, como eu falei, né? E aí você tem toda aquela análise que a gente fez. Só que na questão também tinha uma perspectiva
para a gente pensar do mundo supralunar, né, perfeito das esferas fixas, e do mundo sublunar. Vamos ver isso aí como é que era? Olha só. O que é mundo sublunar? Porque isso vai ajudar a gente a entender aquela letra D, né? A letra D que traz ali como resposta. Aqui, ó. Letra D. Tá falando aqui, ó. Mundo terreno, temporal, sujeito a mudança, corrupção, à morte. Muita gente ficou na dúvida entre C e D, né? Então vamos ver a questão aqui, ó. Mundo, o que é mundo sublunar? É um mundo terreno, temporal, sujeito a mudança, a corrupção e a morte. Era justamente aquela explicação que tinha um mundo ali sublunar, um mundo que você vive, né? Um mundo de fato que você está existindo ali. Já o mundo supralunar é um mundo perfeito das esferas fixas, constituídos pela quinta essência e, portanto, imóvel e eterno, né? A ideia aqui que a gente tem de Platão, né? Aqui tem uma visão mais platônica. E aqui a gente tem uma visão, deixa eu mudar a cor da caneta, uma visão mais aristotélica. É óbvio que o Aristóteles ele considera os dois, né? Ele vai levar em conta isso aí. Né? Então, já o mundo sublunar, né? O mundo sublunar é esse mundo da corrupção, né? Terreno, temporal. Né? Então, o mundo sublunar ele vai estar ligado à corrupção, à morte, à mudança. É um mundo real, é um mundo que tem transformações, tem quadrados diferentes, gatinhos diferentes. Né? E já o mundo supralunar é um mundo perfeito, né? Idealizado, constituído pela quinta essência, imóvel, eterno. Então, tem um gosto aí, né, de ambos os autores, né, ambos os filósofos, pelo permanente, né, que vai se revelando, então, pela concepção tanto de Platão quanto de Aristóteles, lá pelo século IV a.C. Só que eles buscam, de fato, uma essência, né, que são ideias universais. Né? Então, essa é a lógica que vai aparecendo. Para Platão, essa essência vem da racionalidade. Essa é a diferença. Os dois buscam a essência do indivíduo. Só que para Platão, essa essência vem da racionalidade, mundo das ideias. Já para Aristóteles, essa essência tem a ver com como os seres se transformam, né, para se aproximarem da sua própria essência. Tem a ver com a própria transformação. É o que ele vai chamar do conceito de potência. Né? Então, o que tem de semelhante é a questão da essência. Né? Só que para Platão, você tem aqui o mundo das ideias com o mundo sensível, essa mistura desses dois mundos. Que você vai idealizando, né, esse mundo das ideias. Olha aqui, ó. Você tem o cachorro, a ideia de cachorro, a ideia idealizada ali, é a ideia que é imutável. Já o mundo sensível é um mundo que tem vários cachorros diferentes. Foi o mesmo exemplo que eu dei do quadrado, que a gente poderia dar o exemplo do gatinho lá também. Só que para Aristóteles, você tem uma interseção aqui, ó. Tá? O mundo das ideias é essa junção. Tá? Essa junção entre, para Aristóteles, esse mundo das ideias e sensível. Então você tem aí o mundo das ideias e o sensível. Então o mundo se dá a partir do que ele vai chamar de potência. Tá? Então para Aristóteles você tem a ideia de potência. E por ser uma potência, os seres vão se transformar, né? vão transformar ali as suas realidades para se aproximarem de uma essência em si. Né? Então a potência vai levar a ideia de essência aqui. Tá? Já Platão vê a ideia mais a partir da ideia da racionalidade. Tá? E a partir da racionalidade vai se chegar à essência. Tá bom? Tranquilinha, tranquilinha. A questão agora detalhada, destrinchada, parece mais fácil. Mas quando você pega na hora da prova, você fala assim, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Não sei. Nunca ouvi falar. Então, mas aí você pensa assim, poxa, agora o Johnny explicou. Então a gente já viu aqui que essa parte aqui, ó, tem a ver mais com Platão. Né? Foi a ideia que a gente trouxe aqui, ó, do mundo sublunar. Olha aqui, ó. Melhor, supralunar, né? A ideia é fixa. Né? Esferas fixas, imóvel, eterno, aquela ideia do eterno. É o supra, céu, supralunar. Já o sub está abaixo. Então a gente tem aqui, ó, essa ideia aqui, ó, mundo terreno, temporal, sujeito a mudança. É a ideia de um mundo sublunar. Perceberam como foi uma questão difícil? Por quê? Eles colocaram o conceito de um mundo sublunar na letra D, para que você marcasse em cheio achando que era. Né? Mas essa visão é uma visão ainda mais aristotélica e não tem a aproximação entre Platão e Aristóteles. Tá bom?
Já Platão ali vai ter uma visão mais na perspectiva idealizada, né? Então, mais supralunar, né? Como a gente viu aqui, ó, perfeito das esferas fixas, imóvel, eterno, por tudo isso que eu acabei de explicar. Entendendo isso, né? Então, entendendo tudo isso aqui, ficou muito mais fácil de entender a questão. Porque, assim, quando a gente olha uma questão no nua e crua ali, né, na hora da prova, a gente não vai associar tudo isso. Agora, com a explicação aqui do Johnny, do Mentorizar, ficou mais fácil. Então agora, você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar esse vídeo, vai falar assim, poxa, sabe aquela questão que eu estava na dúvida, cara? O professor Johnny lá do Mentorizar respondeu. Então você vai curtir, vai comentar, vai compartilhar, vai fazer com que o algoritmo perceba que esse conteúdo é importante, que esse especialista aqui que vos fala, né, trouxe uma contribuição. Para fechar nossa contribuição, né, pensando na contribuição em si, a Maria Lúcia Aranha, né, quando ela vai trazer ela, Maria Lúcia de Arruda Aranha, nesse livro de História da Educação e da Pedagogia, ela vai fazer mais um salto, né, nesse livro, quando ela traz a ideia de Platão e de Aristóteles. Então ela vai trazendo ali, ela vai fechando esse conceito, só para a gente poder entender. A gente falou lá de como que era uma mola mestra e tal, né, dentro da antiguidade, dentro da perspectiva mais histórica, mais heróica, né, com figuras mais modelares, né, mais de conduta política, moral e religiosa que eram usadas como exemplo, né, e depois vai dando margem para a investigação histórica com rigor mais científico, né, embora alguns discordassem disso inicialmente, como a gente viu na questão. Só que a partir da modernidade, a gente tem a partir da modernidade mudanças que começam a ocorrer no século XVII, tá? Aí vão ocorrendo ali, tem né, o estudo da história toma uma nova configuração, tá? Você tem a consolidação do iluminismo, lá pelo século XVIII, e aí você começa a ter um período marcado pela ruptura, né? Se a gente está falando de história da educação, a gente está fechando esse conceito aqui. E por estar falando de história da educação, a gente não pode deixar de comentar, né, que há uma consolidação do iluminismo, no século XVIII. Esse período ele marca uma ruptura de uma tradição aristocrática. Olha aqui, Aristóteles dentro desse conceito aqui. Você tem aquela ideia, né, de ruptura de uma tradição aristocrática do antigo regime, ou seja, reis, senhores feudais. E aí vai sendo modificado isso aí. Quem é que entra na história? Os burgueses. A Revolução Burguesa entra nessa história aí. Então você tem toda a Revolução Burguesa com uma mudança, uma ruptura, né, em tudo isso. Só que no mesmo bojo, né, de tudo isso aí, você tem os valores do feudalismo, né, sendo transformados. Né? Então o feudalismo passa a dar lugar a concepções ligadas trazidas pela Revolução Industrial. Então você tem mudanças significativas, né, na ciência, na técnica, que vão provocar alterações no ambiente humano, né, antes jamais vistas. A Revolução Industrial, ela trouxe transformações nunca antes vistas. Né? Então, assim, ela trouxe a mudança das relações sociais, relações de produção, né, que marcaram até e marcam até os dias de hoje a nossa sociedade. Então, a gente tem a história, né, aquela ideia de história cíclica que apareceu na questão, né, que apareceu lá na alternativa A, ela vai então sendo substituída, tá bom? Então, por ser substituída, passa a dar um lugar mais de uma descrição linear. É isso que a gente começa a ver. Nem sempre foi assim a história da educação. É isso que a questão queria que você analisasse, tá? Então, nem sempre foi assim, né? E por trazer essa mudança, ela passa a analisar causa e efeito. Né? Então você tem uma relação social, é isso dentro do contexto histórico. Então você tem a relação de causa e efeito que passa a ser predominante na relação histórica, né? Na ideia histórica. Deixa de ter aquela ideia cíclica, né? Que vai aparecendo dentro da perspectiva da questão ali, e passa a dar lugar a uma descrição mais linear dos fatos. E por ser uma descrição linear, apresentando sempre relações de causa e efeito. Né? Como eu acabei de fazer, a relação industrial fez isso. Né? Os burgueses, a Revolução Burguesa trouxe isso. Né? O iluminismo trouxe isso, a ideia da razão. Né? Então, toda essa mudança. Poxa, Johnny, eu achei maravilhosa a aula, gostei demais dessa sua explicação. Só que ainda assim, eu fico com dúvida, sabe? Eu não consigo entender essas coisas de história da educação, sempre é muito difícil para mim. Não tem problema. Se você tiver um pouquinho de interesse, um pouquinho de dedicação, você vai conseguir. Caso você queira entrar na mentoria
basta entrar em contato, né, no site, no canal do YouTube, também tem meus contatos. No Instagram, principalmente, sou eu mesmo que respondo. Então você só falar comigo. Agora, se você quiser estudar um pouco mais da história da educação, a partir de Saviani, eu deixo esse e-book aqui como sugestão. Tem um e-book também, que é só o resumão das histórias das ideias pedagógicas de Saviani. Você pode baixar gratuitamente. E aí você pode, né, clicar nesse botãozinho roxo aí, são todos gratuitos. Agora, os e-books que são pagos são aqueles que a gente destrincha os livros de história da educação, seja Saviani ou de Confúcio a Paulo Freire, do Nelson e do Claudino Piletti. Então são 2 e-books em que eu simplifico o seu aprendizado, né? Então você pode adquirir clicando lá no nosso site, aqui ó, esse site aqui, e adquirir esses e-books. Agora, Johnny, eu queria ter essa explicação que você teve aqui para mim, trouxe para mim, teve aqui nessa aula. Eu gostei muito da forma de você ensinar. Primeiro, eu já quero agradecer por você ter ficado até aqui. Né? Então, se você está até aqui, vá lá no Instagram e coloque #mentorizei, me mande um feedback para eu saber se essa aula foi significativa para você, até para que eu possa produzir outros conteúdos, tá bom? Agora, Johnny, eu quero entender um pouco mais, eu quero entender a história da educação a partir de videoaulas, porque só por e-book eu não aprendo muito bem, sabe? Não funciona para mim. Então, o que eu sugiro? Que você adquira, né, os nossos cursos completos de história da educação. Então você tem aqui, ó, de história da educação. Opa! Você tem aí o nosso curso completo de história da educação para que você possa adquirir, né, facilmente. Você vai encontrar isso aí, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui, né, ter você aqui comigo. Todos vocês estiveram com as suas observações, trouxeram assuntos interessantes lá no chat. Se você colocou aqui no chat, eu vou observar depois. Então, tenha a plena convicção de que o professor ele traz questões a partir daquilo que você sugere. Então, é sempre bom ter esse feedback de vocês. Não deixem de fazer isso, de deixar um feedback para o professor. É assim que você paga a explicação, você paga a aula. Compartilhando, trazendo elementos diferentes. Poxa, professor, explica melhor tal assunto. Aí a gente vai lá e traz para vocês. Porque os nossos alunos mentorados já têm toda essa prática aí de me fazer perguntas e tal. Eu quero deixar um recado para vocês. Muitos alunos, muitas alunas, depois desse insucesso da prova da FAB, foi um desastre para muitos alunos e muitas alunas. As minhas alunas da mentoria foram muito bem, graças a Deus, tomara que essa vaga venha. Esse vídeo está sendo gravado agora, vai ficar aqui registrado aí no futuro, pegando essa vaga, se Deus quiser. Mas se você tem interesse, em intensificar a sua preparação para além de cursos, como eu mostrei ali, cursos completos de História da Educação, de Tendências, de Currículo, enfim, de LDB que vai sair logo em breve, logo está saindo aí, você pode fazer toda a mentoria. Então a mentoria tem teoria, questões, material de apoio. Eu aplico 4 pilares. Material direcionado, você recebe material todo destrinchado para você não ter que ficar pesquisando e confiar naquele material para o seu estudo. Você tem um estudo ativo direcionando dentro do material numa linguagem dialógica. Você tem as pausas planejadas com ajustes de metas semanais e mensais. A gente para organizar como você vai estudar dentro da trilha de aprendizagem que eu estipulo para você, dependendo de cada concurso. E você tem, por fim, a construção de questões, gente. A construção de questões é o grande suprassumo da mentoria, porque os alunos, em outros cursos, em outras formas de preparação que você tem por aí, você vai resolver questões, ou vai ver as respostas. Os meus alunos da mentoria constroem questões dentro de um banco, dentro do meu ambiente virtual. Então eles conseguem colocar, independente do período, questões sobre outros assuntos que já passaram, que não, enfim, que estão estudando, e assim uma forma que todo mundo constrói o conhecimento de modo significativo e sempre muito útil, nesse sentido. Todas as minhas alunas que passaram fizeram questões. Não existe uma forma de ser aprovado ou aprovada sem fazer questões. Então eu convido a você a conhecer melhor toda essa nossa preparação aqui do Mentorizar. Faça esse conhecimento ali no nosso site. Então você vai aprender todo esse material, vai ver como que a gente trabalha com mapas mentais, alguns de vocês já viram aqui alguns esquemas que a gente trouxe para vocês. Então foi um prazer ter você aqui. Essa aula vai ficar aqui gravada para que você possa socializar. É um conhecimento que não é só meu. Tudo que eu coloquei aqui para vocês hoje foi para facilitar o aprendizado de vocês.
E seja, né, independente de como você foi na prova, né, fica o aprendizado. Né? Poxa, é um tipo de situação que o Lucchesi vai dizer que o erro é uma fonte de aprendizado, né? Fonte de aprendizagem, sempre num processo. Então, se você errou, daqui para frente você não vai errar mais. Beleza? Eu quero deixar um recado para você. Se você não sabe por onde começar, venha para o Mentorizar, tá bom? Tchau, tchau.